Olá, povo de Deus, quarta-feira, 12 de março de 2025, primeira semana da quaresma. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jonas 3, de 1 a 10 e Lucas 11, 29, 32. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegará aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco, sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. O livro de Jonas precisa ser lido na íntegra, pois os 4 capítulos pequenos, com seus 48 versículos no total, apresentam um relato que tem começo, meio e fim profundamente interligados. Vejam que o texto de hoje começa dizendo que a palavra de Deus foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Pois é, essa segunda vez é mais bem entendida se a gente sabe o que aconteceu com a primeira vez. Quando isso aconteceu, Jonas recusou a missão, tentou fugir de Deus, tomou uma embarcação que sofreu uma tempestade mandada por Deus, foi jogado no mar pelos tripulantes do navio, engolido por um grande peixe, vomitado, depois de 3 dias e 3 noites à beira-mar. Aí encontra-se com Deus outra vez e este lhe manda cumprir a missão recusada na primeira vez. Agora Jonas percebe que não tem mais jeito de escapar e vai assumir o que Deus lhe ordenar. Aqui começa o nosso texto de hoje. A novela de Jonas é didática e pedagógica. Não há comprovação da existência de Jonas, o que nos leva a deduzir que é um personagem criado. A cidade de Nínive, descrita como muito grande, era a capital do Império Assírio, destruído no século VII a.C. Nínive não é notada até os dias de Jonas, quando é descrita como uma cidade muito grande, com 3 dias de jornada, provavelmente em circuito. Isso daria uma circunferência de aproximadamente 100 quilômetros. É também possível que se tomasse 3 dias para cobrir todas as proximidades andando, o que iria estar de acordo com o tamanho da antiga Nínive. Essa novela tem alcance universal, não se restringe ao povo eleito. Com ela, a gente aprende que a misericórdia de Deus não tem fronteiras. Jonas é, pela segunda vez, enviado a Nínive, capital da Assíria, vai anunciar a destruição dessa grande cidade, destruição motivada pela maldade dos seus habitantes. Em nome de Deus, dirige aos ninivitas palavras de ameaça e repreensão. A sua pregação toca os corações, incluindo do rei.
Acreditaram em Deus, diz o texto, assim como os antigos pais na fé. Todos na cidade fizeram penitência com oração e atitude de conversão. A mudança de vida é apoiada pela esperança de que Deus não deixará de perdoar a quem se arrepende de suas faltas. Os ninivitas pagãos revelam conhecer o verdadeiro rosto de Deus de Israel, lento para a ira e rico em misericórdia. Lucas 11, 29 e 32. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A geração contemporânea de Jesus é má por sua incredulidade. Vive atrás de sinais, mas quando os tem não consegue interpretá-los pela dureza de seu coração. Como o Jonas de nossa novela da primeira leitura foi um sinal para os ninivitas, assim o será o Filho do Homem para esta geração. Jonas não fez milagres em Nínive. Bastou a sua presença e pregação para provocar o arrependimento e o perdão. A geração ninivita toda, sem exceção, do maior ao menor, até os animais, entraram no jejum penitencial. Desta forma, suscitou a misericórdia do Pai e a compaixão divina. Ora, para a geração de agora, o sinal está aí. A pessoa, os ensinamentos e os milagres de Jesus. Mas como não querem aceitá-lo em lugar de sinal, serão convocadas duas testemunhas de acusação, que no final das contas deporão num juízo com muitos agravantes. As testemunhas serão o profeta Jonas com os ninivitas arrependidos e a rainha de Sabá, pagã, que fez uma longuíssima viagem para ouvir o sábio Salomão. Os pagãos acusarão os judeus incrédulos que rejeitaram Jesus, mais que profeta e mais que muitos sábios. Os religiosos da época de Jesus viviam atrás de grandezas e cenas espetaculares. Não conseguiam perceber na simplicidade de Jesus a grandeza do Messias, pois Jesus nada fazia para criar espetáculo, para gerar ostentação. Quantas vezes ordenou aos que havia curado que nada contassem do que lhes havia feito? Vivemos cercados de muitos sinais, mas nem sempre damos contas de decifrá-los. O avanço da extrema-direita política pelo mundo, que contamina também a missão da Igreja, precisa ser analisado por nós com muita profundidade. O que leva milhões de pessoas a aderirem ao fechamento, ao individualismo, ao egoísmo, à violência, à mentira? Numa sociedade tão desigual como a nossa, o que motiva milhões de jovens a optarem pelo passado, se recusando a viver o momento presente com coragem? Por que a gente optando pela volta da igreja aos costumes do passado, como missa e latim, e de costas ao povo? Padres novos, excessivamente preocupados com as roupas litúrgicas, batinas e outras. Estejamos atentos aos sinais dos tempos e não sejamos como os contemporâneos de Jesus e tomemos decisão firme como o povo de Nínive.
Um beijo no seu coração.